Se você olhasse para o céu há 2 bilhões de anos, veria um sistema solar muito diferente. Nada do que conhecemos hoje seria igual. Planetas com climas inesperados, luas agitadas e talvez, apenas talvez, sinais antigos de vida. Prepare-se para uma viagem no tempo cósmico, rumo a um passado profundo e surpreendente do nosso sistema solar. 2 bilhões de anos, a Terra era irreconhecível. Nada de florestas, oceanos cristalinos ou continentes como os que temos hoje. Quase nada de oxigênio. Naquela época, o planeta ainda estava em formação geologicamente ativo, com vulcões em erupção, placas tectônicas instáveis e uma atmosfera estranha. O ar era carregado de gases tóxicos. O céu podia ter tons alaranjados ou acinzentados por causa das emissões vulcânicas. E os mares eram dominados por colônias de bactérias chamadas estromatólitos, alguns dos primeiros seres vivos a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Essa era conhecida como o período proterozoico, e foi justamente nesse período que começou a chamada Grande Oxidação, quando as cianobactérias começaram a liberar oxigênio em larga escala. Mas esse boom de oxigênio foi inicialmente uma catástrofe para muitos organismos anaeróbicos. Curiosidade: a Lua, nossa companheira celeste, estava muito mais próxima da Terra do que hoje. 2 bilhões de anos atrás, a Lua era uma figura imponente no céu noturno. Isso causava marés incrivelmente intensas, com ondas gigantescas e ciclos lunares muito mais curtos. O dia terrestre também era menor, cerca de 20 horas, em vez das 24 que conhecemos, antigas, mas a pergunta que mais intriga os cientistas é: será que havia vida em Marte naquela época? A atmosfera marciana era mais densa, permitindo a presença de água líquida na superfície. Estudos feitos por sondas da NASA, como a Curiosity e a Perseverance, mostram evidências claras de que rios e lagos existiam em Marte naquele passado distante. Imagens de satélite revelam vales fluviais, deltas e minerais que só se formam na presença de água líquida. Micro-organismos poderiam ter surgido em lagos rasos ou em fontes hidrotermais subterrâneas. O planeta também tinha um campo magnético mais forte, que protegia sua superfície da radiação cósmica, algo que não acontece mais hoje. Por algum motivo ainda incerto, Marte perdeu sua atmosfera e seu campo magnético ao longo de bilhões de anos, se tornando um mundo árido e frio que conhecemos. Mas 2 bilhões de anos atrás, ele pode ter sido um mundo completamente diferente. Curiosidade: Vênus é o inferno do sistema solar. Temperaturas acima de 460 graus Celsius, pressão atmosférica esmagadora, nuvens de ácido sulfúrico. Mas, será que sempre foi assim? Alguns cientistas acreditam que, há bilhões de anos, Vênus poderia ter tido oceanos e um clima ameno. Até condições parecidas com as da Terra. Há modelos climáticos que sugerem que Vênus manteve água líquida por centenas de milhões de anos antes de entrar em um efeito estufa descontrolado. O que causou essa virada catastrófica? A hipótese mais aceita envolve uma combinação de vulcanismo extremo, perda de campo magnético e mudanças na órbita. Sem proteção contra o vento solar, sua atmosfera ficou saturada de dióxido de carbono. O calor ficou preso, a água evaporou e o planeta virou uma estufa mortal. Curiosidade: se a Terra tivesse tido uma órbita um pouco mais próxima do Sol, talvez o mesmo destino tivesse nos alcançado. Estudar o passado de Vênus é mais do que curiosidade. É um alerta sobre o frágil equilíbrio que mantém nosso planeta habitável. Júpiter e Saturno são os gigantes do nosso sistema solar. Curiosidade: o recuo da Lua é constante. Ela se afasta cerca de 3,8 centímetros por ano. Ou seja, no futuro, os eclipses totais deixarão de existir, pois ela aparecerá menor no céu. Ela estava muito mais próxima da Terra, menos cerca de 50 mil quilômetros mais perto do que hoje. Isso fazia com que parecesse 2 vezes maior no céu. Além disso, a Lua ainda estava geologicamente ativa. Erupções vulcânicas lunares, chamadas de mares lunares, estavam em plena atividade nessa época. A força gravitacional da Lua sobre os oceanos terrestres era avassaladora. Marés extremas varriam os continentes em formação, influenciando o clima, o ciclo de nutrientes e até a vida nos mares primitivos. Mas não era só uma questão de aparência. A influência da Lua sobre a Terra foi e continua sendo essencial para o equilíbrio da vida no planeta. Júpiter, com seu poderoso campo magnético, atuava como um escudo, desviando cometas e asteroides que poderiam atingir os planetas interiores. Sua grande mancha vermelha, uma tempestade gigantesca, provavelmente já existia.
ou estava em formação. Nos confins do sistema solar, Urano e Netuno viviam suas rotinas geladas. Urano, com sua rotação inclinada de lado, era e continua sendo um mistério. Talvez um impacto catastrófico tenha virado bilhões de anos atrás. Já Netuno, com ventos supersônicos e uma atmosfera azulada, podia ter climas ainda mais violentos no passado. Saturno, com seus belos anéis, talvez ainda não os tivesse naquela época. Há uma teoria que sugere que seus anéis são mais jovens, com cerca de 100 a 400 milhões de anos. Ou seja, 2 bilhões de anos atrás, Saturno poderia não ter os anéis. Esses mundos distantes eram e ainda são fundamentais para a arquitetura do nosso sistema solar. E há 2 bilhões de anos, eles já reinavam absolutos, com suas massas colossais e luas misteriosas. Esses planetas distantes sofreram menos influência do Sol ao longo do tempo, mantendo características similares por bilhões de anos. Mas suas luas, como Tritão de Netuno, podem ter passado por grandes transformações. Curiosidade: algumas das luas desses planetas, como Europa e Encélado, podem abrigar oceanos subterrâneos até hoje. E quem sabe, até vida. Tritão provavelmente um objeto do cinturão de Kuiper, capturado pela gravidade de Netuno. Há evidências de atividade geológica e possível calor interno. Mesmo tão longe do Sol, o que aprendemos ao olhar para o passado dos planetas? Atmosferas evaporam, rios secam, geysers congelam, tempestades surgem, que o sistema solar é dinâmico, que mundos mudam, e que o que vemos hoje é apenas um instante, um quadro momentâneo numa história de bilhões de anos. Se Marte já teve água, se Vênus já teve oceanos, se a Terra quase não tinha oxigênio, quem pode prever o que virá? Talvez, daqui a 2 bilhões de anos, a Terra esteja irreconhecível. Talvez a humanidade já nem exista, ou talvez estejamos observando outros sistemas solares, com planetas tão vivos quanto o nosso um dia foi. O universo muda o tempo todo. Quem sabe como será daqui a mais 2 bilhões de anos? O passado dos planetas guarda segredos, e o futuro está esperando para ser descoberto.